Boa noite a todos, que a paz do meio nazareno nos envolva hoje e sempre. Em nome da Casa Espírita, Paz, Amor e Caridade, agradeço a companhia de todos e convido para neste momento elevarmos o nosso pensamento ao Pai de amor e bondade e em uma prece de gratidão dizer: Senhor da vida, graça te damos pela oportunidade de aqui estarmos. Permita que possamos de alguma maneira levar alento, consolo a tantos irmãos que buscam através dos esclarecimentos que a doutrina pode dar maior compreensão para a sua existência, para o porquê da vida e das situações. A nós agradecemos a oportunidade de aqui estarmos nesse lindo planeta Terra. Que assim seja. O tema de hoje: há muitas moradas na casa do Pai. A todos aqueles que chegam, minha boa noite. E vamos iniciar então por um texto que está no livro Renovando Atitudes, do Espírito Hamed, pela psicografia de Francisco do Espírito Santo Neto. Belo planeta Terra. Ora, da mesma forma que uma cidade toda a população não está nos hospitais ou nas prisões, toda a humanidade não está sobre a terra. Como se sai de um hospital quando se está curado e da prisão quando se cumpre o tempo, o homem deixa a terra por mundos mais felizes quando está curado das suas enfermidades morais. Vamos começar a lembrar, que a gente está num planeta que dentro da nossa galáxia é insignificante. É um grão de areia. E aí nós vamos entendendo a imensidade desse amor e dessa misericórdia, desse Pai fantástico, que a todos nós acolhe e a todos nós permite que possamos seguir no nosso caminho evolutivo, num planeta que está dentro de um nível evolutivo chamado de provas e expiações, fechando o ciclo numa transição planetária, caminhando na direção da regeneração. Então, vamos ver a quanto nós conseguimos caminhar nessa visão de muitas moradas na casa de meu Pai. A doutrina nos auxilia muito nisso, porque há muitos olhares para analisar esse tema. Vamos começar com a questão número 55 do Livro dos Espíritos, que temos a seguinte proposta: todos os globos que circulam no espaço são habitados? E os espíritos superiores nos respondem na obra do Livro dos Espíritos: sim, e o homem da Terra está longe de ser, como crê, o primeiro em inteligência, em bondade e perfeição. Todavia, há homens que se creem muito fortes, que imaginam que somente seu pequeno globo tem o privilégio de abrigar seres racionais. Orgulho e vaidade. Julgam que Deus criou o universo só para eles. É interessante essa resposta, porque é exatamente assim que muitas vezes, ao olharmos para o céu, quando crianças, imaginamos que Deus fez toda aquela beleza só para nós. E muitos adultos alimentam isso em nós também. Mas à medida que crescemos em raciocínio, em lógica, em estudos, vamos percebendo que é muita coisa para estar desocupada. O Pai não ia criar nada para deixar ao léu, para a gente ficar apenas olhando. Então o tema ele vai exatamente nos dar o suporte nesse pensamento lógico. Vejamos. Podemos pensar nos diferentes estados de quando desencarnamos, quando estamos na erraticidade, no plano espiritual, Entendendo que esses diferentes estados são frutos da nossa ação no agora, dependendo daquilo que fizermos enquanto estivermos na Terra, iremos colher quando desencarnarmos.
iremos para locais que nossa casa mental criou, seja pelas nossas ações boas, seja pelos sentimentos de culpa, de remorso, nossas ações equivocadas. Então, essa criação mental, ela é fruto da lei de causa e efeito. Isto é graças à construção de méritos, é que vamos nos libertando da materialidade e agindo cada vez mais como cidadãos cristãos, nos cristianizando, seguindo os ensinamentos de Jesus, para desta forma caminharmos na direção do Pai de amor e bondade. Podemos também, através dos estudos, entendermos os diferentes orbes planetários que estão apropriados ao nosso adiantamento. Temos os orbes que são primitivos, aonde ocorrem as primeiras encarnações, e nesse espaço ainda ignoramos as leis divinas, por não termos ainda muita consciência de nós mesmos, de não termos muita evolução, né? Então, são planetas que estão num nível inferior ao da Terra. A Terra passou por um período de primitivismo também, até que ela fez um ciclo, né, e cresceu para provas e expiações, e agora ela está indo na direção de um novo ciclo, que é o de regeneração. Temos então os de provas e expiações, como é o caso da Terra, onde o mal aparece bem mais do que o bem, é um contraste, né, em função da ignorância, da falta de valores morais, da pouca evolução dos seres, do não comprometimento com os ensinamentos crísticos. E aí a gente vai percebendo que as aflições fazem parte da construção da nossa ação equivocada. Temos ainda os de regeneração, onde ocorre um equilíbrio entre o bem e o mal, sendo que as pessoas já agem com muito mais clareza, entendem a lei de amor. Há bem menos injustiça social. Uns auxiliam os outros. Vejam que a Terra caminha nessa direção, da fraternidade, do respeito às diferentes concepções religiosas. Já não cabe mais um se achar superior ao outro. Não cabe mais eu não enxergar no outro um irmão meu com os mesmos direitos e também com os mesmos deveres. Né? Então, estamos sufocados por falta de civilidade. Aqueles que não quiserem evoluir com o planeta, passar para uma outra faixa vibratória, Deus de amor e bondade nos deu livre-arbítrio. Então existe uma outra morada também de provas e expiações, aonde poderemos continuar a nossa trajetória evolutiva, já que não queremos continuar aqui, pois não desejamos mudar. E aí não é justo que todos tenham que se adequar a alguém que não deseja estar ali. Para conquistarmos esse processo de merecimento, temos que fazer a nossa parte, que é agir no bem. Existem ainda os felizes, onde o bem suplanta o mal, né? Claro que ainda nós temos coisas a evoluir, né? Temos mazelas a ser desconstruídas, mas já dentro de um outro nível, já trabalhando muito mais os valores morais, as virtudes, de uma maneira clara, sem barganha, sem acharmos que estamos sendo punidos ou coisa assim. Porque como o mal está numa quantidade infinitamente menor, iniciamos já aí, nesses orbes felizes, o nosso processo de desmaterialização do corpo físico. Porque estamos cada vez nos tornando mais sutis nas energias, até que atingimos os orbes celestes, aonde só existe o bem. Já nos tornamos espíritos puros, já ajudamos o Pai na sua caminhada nos diferentes orbes, auxiliando como co-criadores, assim como Jesus com relação à Terra. Quanto maior for o conhecimento espiritual, mais habilidade para discernir entre o bem e o mal no exercício do uso do livre-arbítrio. Vamos o que a Joana chamou de
busca da consciência desperta, né? Vamos saindo da consciência de sono e caminhando então na direção da consciência desperta. A outra morada que nós possuímos, né, dentro desse processo é o nosso corpo, instrumento que vai servir ao espírito de morada para a ampliação de seus talentos através do aperfeiçoamento. Ele vai exigir uma série de cuidados em várias áreas, na física, na mental, na moral, na espiritual. Quando o pensamento, consciência e liberdade avançarem na evolução, vamos nos tornando seres muito mais lúcidos, muito mais comprometidos com as mudanças, muito mais aprendizes que querem executar atividades. E aí pedimos serviços na vinha do Pai. E isso normalmente só acontece depois de passado muitos degraus da evolução, não é algo instantâneo. O que eu estou fazendo para merecer habitar moradas mais equilibradas, entre elas a futura Terra? Vamos lembrar de uma frase de Jesus que diz assim: aquele que me ama guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. É uma outra concepção de morada. É a morada no sentido real dos valores adquiridos, de irmos buscando vibrar na mesma faixa, né? Ir na direção do Pai, através da lei de amor, que foi o que Jesus ensinou e que nós ainda oferecemos resistência para o exercício. Tenho que me apropriar dessa afirmação, desse conhecimento. Sou filho de Deus, herdeiro do universo. Faço parte da família universal. Portanto, somos todos irmãos, queiramos ou não, acreditemos ou não. Devemos respeito, amor, fraternidade, solidariedade uns para com os outros. O fato de eu me sentir ou achar que sou superior ao outro não quer dizer nada, só quer dizer que você está equivocado na lei de amor. Que você ainda pensa com poucos valores morais agregados. Que você ainda não entendeu a mensagem do Mestre. Porque durante o tempo que ele esteve na Terra, foi exatamente isso que ele mais combateu. O desrespeito para com o outro. Ele tentou quebrar os paradigmas que já existiam e que nos dias de hoje estamos vendo conflitos ainda acontecerem em função das diferenças entre as pessoas. Todos nós somos diferentes, todos nós carregamos mazelas, mas também carregamos virtudes. Carregamos nossos talentos para serem aprimorados, para elevar a bagagem quando desencarnarmos. E não para ficarmos brigando, discutindo, nos sentindo donos dos outros. Né? Mas, infelizmente, existem vários que ainda pensam dessa forma. Se negam a aceitar a lei de amor por teimosia, por rebeldia, por orgulho, vaidade, seja o nome que a gente quiser dar, mas, fundamentalmente, negando essa lei que é fundamental para a nossa vivência no planeta. Há 2000 anos, as moradas eram basicamente a Terra, o céu, o inferno e o limbo, falando de maneira teológica, né? Mas graças ao Espiritismo, através dos seus ensinamentos, somos levados a outras interpretações de maior compreensão e discernimento quanto ao modo de examinar e analisar a vida no planeta. Vejamos algumas delas. Estamos no universo. O universo não tem começo nem fim. Tem até buraco negro, tem universo dentro do universo, que são os universos paralelos, mas deixando a teoria de lado, vamos pegar só a palavra universo. Dentro do universo existem várias galáxias. Nós moramos numa chamada Via Láctea, via de leite, né? Parece
um caminho de leite. Nessa Via Láctea, nessa galáxia, existem muitas estrelas. Nós estamos ligados a uma especificamente, chamada Sol. Nome dado por nós mesmos, né? Então, esse Sol carrega consigo um conjunto de planetas. Nós estamos num chamado Terra. Só que a Terra é muito grande. Nós tivemos que escolher um local, uma morada nesse lindo orbe. Então, nós viemos para o hemisfério sul. Só que o hemisfério sul também é muito grande. Então, nós viemos escolher uma outra morada, que foi a América do Sul. Só que a América do Sul também é muito grande. Então, escolhemos um paizinho em forma de coração quase, chamado Brasil. Mesmo o Brasil é muito grande. Ele tem um monte de moradas. Eu, especificamente, estou em Santa Catarina. Muitos estão no Rio Grande do Sul, outros estão no Rio de Janeiro, em Minas, né? Boa noite a todos que chegam. Muito obrigada pelo carinho, a atenção e as energias positivas. Então, eu, dentro de Santa Catarina, é um estado muito grande, então eu vim para Florianópolis. Só que Florianópolis também é muito grande. Então, eu escolhi um determinado bairro para morar em Florianópolis. Esse bairro, por sua vez, tem ruas, então eu escolhi uma específica e eu moro numa determinada casa. Veja quantas moradas só aí nesse conjunto, do universo até onde eu moro especificamente. E aí, dentro do que a gente viu há pouco, nós temos uma outra morada que nos foi ofertada pelo Pai e que não é propriedade. Na verdade, nós somos usufrutuários, que é o nosso corpo biológico, que durante 9 meses, aproximadamente, ficou protegido dentro de uma outra morada, que foi a parede, né, a caixa uterina que nos abrigou durante a gestação, então, a nossa mãe. E as células que devem trabalhar em harmonia dentro dessa morada. Porque uma célula que não esteja trabalhando em harmonia pode desencadear um processo de tumoração, de câncer, de inflamação, de infecção. Se o pensamento também não ajudar, mais difícil vai ficando. Por sinal, a maioria das doenças são psicossomáticas, quer dizer, elas nascem da mente desequilibrada que se projeta sobre o corpo físico. Olha o cuidado da morada, né? Bom, vamos percebendo que existe uma relação direta entre aquilo que vamos construindo e o que vamos colhendo nessa caminhada evolutiva. Então, o passado gera esse presente. Esse presente irá gerar o futuro. É um compromisso entre gerações. Então, se eu estou colhendo hoje determinadas situações do meu passado equivocado, se eu não quiser colher as mesmas coisas que estou colhendo agora, eu vou ter que agir corretamente agora para colher outras coisas no futuro, numa próxima encarnação, ou até nesta, dependendo do tempo de vida que eu vier a ter. Na planta, por exemplo, se a gente for analisar em termos de inteligência, vamos ver que a inteligência na planta ainda está em processo de estar dormindo. No animal, ela começa a sonhar. E no ser humano, então, ela acorda, conhece-se, possui-se, visando tornar-se consciente. Então, nessa caminhada de animal para humano, muitos de nós ainda estão em processo. Ainda somos mamíferos, primatas, quando nos convém, agindo muito mais por instinto, dando respostas muito agressivas ainda, como se fôssemos animais acuados, como já deveríamos dar respostas como seres humanos, que são capazes de pensar, de refletir, de forma civilizada, com valores morais construídos para dessa forma realmente merecer estarmos nesse orbe. Seguindo nesse pensamento ainda, vamos nos lembrar que estamos numa
escalada evolutiva para mundos gradativamente mais adiantados, adquirindo paz e alegria, além de sabedoria, até a integração com Deus. Vejam que em muitos momentos ainda barganhamos com Deus. Fazemos propostas para Ele, no sentido de que se você me der isso, eu faço aquilo. O comprometimento de oração ainda não chegou no louvor, agradecimento, ainda está no pedido. O pedido é quase que seria uma coisa automática, porque Deus sabe o que cada um de nós necessita. Mas o louvor e o agradecimento são fundamentais àquela criatura humilde que entende que existe um Criador, que tem leis para regular todas essas relações entre os dois planos da vida. Cabendo a nós, resignadamente, buscar a compreensão para melhor servir dentro da vinha do Pai. Santo Agostinho nos afirma no Evangelho o seguinte: a Terra atingiu um dos períodos de transformação em que, de um mundo de provas e expiações, tornar-se-á mundo de regeneração. Então, os homens serão felizes, porque a lei de Deus nela reinará. Diz assim, mas quando é que Santo Agostinho disse isso? 1860 e poucos. Nós estamos em 2021. E ele já comentava sobre um mundo de regeneração. Veja o tempo que nós tivemos para nos preparar para esse momento. Fomos avisados através da transição planetária, as várias coisas que vinham acontecendo, até que chegaria um momento em que não teríamos mais aviso. Simplesmente as coisas iriam acontecer. Pela nossa maneira equivocada de estarmos no planeta, de agirmos sobre a natureza, sobre os nossos seres amigos, companheiros de jornada, tanto as plantas quanto os animais. Se você para e pensa, nós deveríamos ser os primeiros, como cidadãos terráqueos, a cuidar deste planeta para as próximas gerações. Não basta eu apenas usufruir, isso é um modelo egoístico. Temos que entender que houve uma saturação desse modelo, de depredação, de queimadas, de simplesmente ocupar de maneira maciça as áreas que antes eram de florestas, onde várias espécies viviam. Simplesmente alaga-se umas áreas, bota fogo na outra, e muitas vezes nem se utiliza mais essas áreas. Faz um plantio extremamente equivocado, detonando com o solo, que ninguém consegue usar durante muitos anos novamente. Enquanto existem áreas em que as pessoas estão pensando em rotação de cultura, em proteger solo, em cuidados com solo, em coisas com alimentação mais saudável, com menos agrotóxicos, as pessoas pararem com determinados hábitos que afetam a sua saúde física, mental e espiritual, como o fumo, a bebida e tantas outras substâncias. Mas existe um grande grupo que ainda não entendeu como é que as coisas funcionam e nem querem entender. Ainda são os lobos dos homens, né? Uns homens sendo lobos de outros homens. Precisamos entender a importância de que o lucro pelo lucro, como nos auxilia o nosso irmão Benonini, não é mais desse século. Não podemos mais, não existe mais curva de crescimento. Temos que entender que devemos ser fraternos uns com os outros. Só assim construiremos a justiça social, onde todos realmente terão acesso a tudo. Com as devidas diferenças próprias de cada um dentro da caminhada de todo mundo. Mas a importância de conhecermos o ambiente para desta forma amá-lo e preservá-lo. Aquele que não conhece o ambiente em que vive, não entende que se for poluído, você não terá mais o teu sustento. A grande preocupação hoje é com o mar, nossa fonte de oxigênio.
não é a floresta amazônica. A floresta amazônica é importantíssima para o fluxo da chuva. Estamos num planeta que é uma nave, Gaia, tem vida própria. Ela não suporta mais esse modelo absurdo de poluição, de sujeira, não só física, mas mental. Essa forma de enxergar ela como apenas exploratória. Só retira, retira, retira e não dá nada de volta. Esse modelo não é mais desse século. Não é mais dessa frequência vibratória. Um planeta de regeneração não é assim. Uns se preocupam com os outros. Ainda bem que os regenerados já estão chegando para nos servir de modelo e guia. E desta forma, vamos correr atrás do atraso e fazermos nossa parte nessa caminhada. Tem tanto a se fazer, tanto a se agradecer. Eu gostaria, sinceridade, de voltar, porque eu adoro a Terra. Sempre gostei, sempre fui muito ligada ao meio ambiente, aos seres, como Francisco. Francisco tinha um respeito tão grande com o irmão Sol, a irmã Lua, né? Aquele carinho com os animais, com as plantas. Então, não uma coisa bucólica em que não se pode mexer, não, mas o cuidado e respeito com os diferentes grupos que vivem e sobrevivem desses espaços. E não simplesmente achando que dá para ir atropelando a vida e tirando os seres que ali estão, como se eles não tivessem direito. Então, esse progresso absurdo, desenfreado, que mancha a terra de sangue, esse realmente não existe, não tem mais condição de existir. Precisamos, sim, estar comprometidos com uma terra mais amorosa, mais respeitosa. Um compromisso na vinha do Pai, com certeza. Deus espera muito mais de cada um de nós. Mestre Jesus, pessoalmente veio aqui para dizer: gente, a rota é a lei do amor. Se vocês forem por outro caminho, eu não vou poder ajudar. É o que eu posso fazer, mostrar o caminho, mas eu não posso seguir o caminho por vocês. Eu não posso forçar vocês a seguir esse caminho. Isso tem que ser uma escolha pessoal. Vamos lembrar Francisco de Assis ao final, mas agora neste instante, da obra Coragem, temos da psicografia de Emmanuel, por Chico Xavier, Jesus e o Mundo. E diz assim: se Jesus não tivesse confiança na regeneração dos homens e no aprimoramento do mundo, naturalmente não teria vindo ao encontro das criaturas e nem teria jornadeado nos escuros caminhos da terra. Não podemos, por isso, perder a esperança e nem nos cabe o desânimo. Diante das pequenas e abençoadas lutas que o céu nos concedeu entre as sombras das humanas experiências. Da escola do mundo saíram diplomados em santificação espíritos sublimes, que hoje se constituem abençoados patronos da evolução terrestre. Não nos compete menosprezar o plano de aprendizagem que nos alimenta e nos agasalha, que nos instrui e aperfeiçoa. Se o melhor não auxiliar ao pior, debalde aguardaremos a melhoria da vida. Se o bom desampara o mal, a fraternidade não passaria de mera ilusão. Se o sábio não ajuda ao ignorante, a educação redundaria em mentira perigosa. Se o humilde foge ao orgulhoso, surgiria o amor, o vocábulo inútil. Se o aprendiz da gentileza menoscaba o prisioneiro da impulsividade, o desequilíbrio comandaria a existência.
se a virtude não socorre as vítimas do vício, e se o bem não se dispõe a salvar quantos se arrojam aos despenhadeiros do mal, de coisa alguma serviria a predicação evangélica no campo do trabalho que a providência divina nos confiou. O Mestre não era do mundo, mas veio até nós para a redenção do mundo. Sabia que os seus discípulos não pertenciam ao acervo moral da terra, mas enviou-os ao convívio com homens para que os homens se transformassem nos servidores devotados do bem, convertendo o planeta em seu reino de luz. O cristão que foge ao contato com o mundo, a pretexto de garantir-se contra o pecado, é uma flor parasitária e improdutiva na árvore do Evangelho. E o Senhor, longe de solicitar ornamentos para a sua obra, espera trabalhadores abnegados e fiéis, que se disponham a remover o solo com paciência, boa vontade e coragem, a fim de que a terra se habilite para a sementeira renovadora do grande amanhã. E existe uma passagem interessantíssima no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Há Muitas Moradas na Casa do Meu Pai, que fala sobre a progressão dos mundos. O progresso é uma das leis da natureza. Todos os seres da criação, animados e inanimados, a ele estão submetidos pela bondade de Deus, que quer que tudo engrandeça e prospere. A própria destruição, que parece aos homens o termo das coisas, não é senão um meio de atingir, pela transformação, um estado mais perfeito, porque tudo morre para renascer e coisa alguma se torna em nada. Vamos percebendo então que esse pensamento, que envolve as leis divinas, se somam ao conjunto de ensinamentos doutrinários que nos dizem por que estamos aqui, por que viemos, para onde vamos, como vamos construir essa caminhada evolutiva para merecermos estar num ambiente melhor. Pelas leis morais, que vai desde a lei de adoração até a lei de amor, justiça e caridade, vamos entendendo a importância de buscarmos a perfeição, já que somos seres que estamos imperfeitos, mas somos perfectíveis. Nosso caminho, nossa busca é a perfeição para chegarmos mais próximos a Deus. Foi isso que Jesus veio nos ensinar. Ele quer que todos nós procuremos andar nessa linha, pelo exercício das leis, pela compreensão das leis divinas, bom uso da lei de liberdade pelo uso do livre-arbítrio, o entendimento da lei de reprodução, de adoração, de igualdade, de destruição, de conservação. Cada lei vai nos permitindo abrir um universo de compreensão para Deus. Não fechando nossa casa mental numa atitude de apenas entoar hosanas, mas de realmente fazermos a diferença, de realmente botarmos a mão na massa e auxiliarmos na transformação planetária. Cada um fazendo a sua parte, mas juntos podemos fazer mais e melhor. E Mestre Jesus está sempre sorrindo e de braços abertos, aguardando o nosso envolvimento na proposta deixada. Por isso ele nos falou: aonde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu aí estarei. Se eu passar a entender que todas as minhas atitudes devem estar vinculadas a exatamente essa proposta, eu vou entender a importância de ver coisas boas, falar coisas boas,
ouvir coisas boas e fazer coisas boas. É fundamental a ação no bem de maneira permanente e não intencionalmente. Não, ela tem que ser espontânea, ela tem que ser uma prática natural em nossas existências, para desta forma construirmos o ambiente onde devemos habitar. Para encerrar, vou convidar a todos para uma prece. Na verdade, vamos fazer duas. Uma de compromisso com a natureza, proposta por São Francisco de Assis, e a outra por Cáritas. Vamos começar com Cáritas primeiro. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação e ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que a vós não conhecem, e esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperaremos de braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força para ajudar no progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade e a humildade, que fará de nossas almas um espelho aonde há de se refletir a vossa divina imagem. E continuando nesse clima de harmonia e serenidade, de pensamentos positivos, como Francisco de Assis, vamos dizer: Senhor, fazei de mim um instrumento de tua paz. Onde houver ódio, faze que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazer que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que a paz do meio nazareno nos envolva a todos, que tenhamos um lindo fim de semana e uma semana radiante, cheia de vontade, de trabalho, de amor, de construção do bem. Muito obrigada a todos pelo carinho, pela atenção e pelos bons pensamentos. Muita paz.